Já aconteceu de você ver a sua maquiagem, achar que ela tá perfeita, porém quando foi ver as fotos, a base tá parecendo que tá usando uma máscara no rosto. E esse é o erro número 1 que eu vejo muitas pessoas cometendo. E hoje eu vou mostrar os 5 erros mais comuns da maquiagem. E o quarto é o que praticamente ninguém sabe o que está fazendo. E o primeiro erro que eu vou falar é sobre a base. E esse erro eu vejo principalmente de noite. Quando você vai ver a pessoa, o rosto dela tá de uma cor e o pescoço de outra, parecendo que ela está usando uma máscara. E por que esse erro acontece? Porque estamos acostumados em usar apenas uma base para todos os eventos. Por exemplo, essa base, que ela fica exatamente do meu tom, porém isso é muito bom para eventos de dia, porque de noite essa base, que está exatamente do meu tom, vai parecer que está mais clara e correndo o risco de estourar no flash. E o que eu faço é o seguinte, eu venho com a base pro dia, espalho no rosto, vou passar apenas nessa região a base para demonstrar e vou vir escurecendo um pouco ela com o contorno. E quando digo que é pouco, é bem pouquinho mesmo. Venho com o pincel e espalho e venho espalhando e puxando um pouquinho onde eu passei a base. E por que estou fazendo isso? Para que a base não fique estourada de noite. E a solução para isso é dar uma leve escurecida no tom da sua base. Mas também não muito, porque assim vai parecer que tu errou o tom da sua base para um tom mais escuro. Para eventos de noite vai ficar o tom perfeito para sua pele. Qualquer coisa eu posso vir com um pouquinho mais do contorno em bastão, pego um pouquinho do contorno e venho espalhando no rosto. Uma dica muito importante é passar a sua base um pouco aqui no pescoço para que possa ter esse degradê do pescoço para o rosto, ficando desse jeito a base para ser utilizada de noite. Primeiro erro corrigido, agora vamos para o segundo. E o segundo erro é o contorno e o blush, porque muitas pessoas elas passam o contorno e o blush e acaba ficando manchado. Isso porque muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade de deixar o contorno e o blush com um acabamento bonito. E para passar o contorno é super simples. Vem com seu contorno e passa aqui no dorso da mão, ficando nessa textura. Venho com o pincel, pego um pouquinho do contorno e venho passando ele com batidinhas. E pode vir de pouco em pouco. E caso o contorno acabe ficando muito marcado, tu pode fazer o seguinte. Vem com o pincel que você passou a base e vem passando por cima do contorno, anulando ou diminuindo o contorno. Mas voltando, venho com o pincel com um pouco de contorno e venho dando batidinhas e espalhando. Não se pode arrastar o produto porque a maquiagem é feita com camadas. Tem o hidratante, tem o primer, caso tu utilize, tem a base, corretivo, e quando tu vai arrastar, tu vai mexer em todas essas camadas. Então, para evitar isso, vem com batidinhas. Mas Lucas, eu não sei como passar contorno. Pode ficar tranquila que tem vídeo lá no Instagram mostrando como passar contorno e blush. Com contorno esfumado, vem com a esponjinha só para dar um acabamento no contorno do contorno. Eu acho engraçado falar isso, mas é bem isso mesmo, é o contorno do contorno. Agora eu vou vir com o blush, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no contorno. Vou passar o blush aqui no dorso da mão. Com o pincel chanfrado, vou vir pegando um pouquinho do blush. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o contorno, ou seja, passar em batidinhas. E vem passando até você achar que tá suficiente de blush. E caso o blush fique muito pigmentado, uma vibe meio patati patatá, vem com um pincel com um pouquinho de base e vem passando um pouquinho no contorno do blush só para dar uma amenizada na pigmentação dele. Ficando desse jeito o contorno e o blush esfumados. O terceiro erro é na hora de selar o pó. Que o que acontece é o seguinte, quando vai passar o pó no rosto, acaba que carrega muito no produto e fica acumulado na pele, fazendo com que estoure no flash. Então, para evitar isso, faça o seguinte. Vem com a esponjinha e vem dando batidinhas, principalmente aqui na região abaixo dos olhos, porque normalmente acaba acumulando aqui nas linhas finas. Venho passando aqui no bigode chinês, aqui no queixo e na testa. Agora eu vou vir com pó, mas antes eu vou tirar o excesso dele aqui, né? Olha aqui a quantidade que ficou agora. E venho selando com batidinhas. E para ter certeza que não ficou com excesso de pó, vem com um pincel de pó, esses bem grandões, e vem varrendo de leve. Ficando desse jeito a pele selada
e sem excesso de pó. Uma dica que eu dou é, para tirar o efeito de pó da pele, vem com uma bruma fixadora e vem borrifando na pele. Espera secar e assim a pele vai ficar com um acabamento mais bonito, hidratada e com uma fixação maior. E antes de ir para o quarto erro, uma informação muito importante. Todos os produtos que eu utilizei nesse vídeo vou deixar listado aqui na descrição com tudo bem certinho. Nome do produto, a marca, o tom que eu utilizei e onde achar. E caso tenha, até um cupom de desconto. Agora, sem mais enrolações, vamos para o quarto erro. E o erro é deixar a sombra muito marcada. E não me refiro a marcada no caso de chamar muita atenção, mas sim de não esfumar. E para fazer um olho esfumado bonito é bem simples. Vem com um pincel de esfumar grande, vem com um tom um pouco mais claro e deposita aqui no canto externo do olho. E tá vendo como eu tô aplicando? Tô vindo dando batidinhas inicialmente, apenas para depositar a sombra e depois vou vir esfumando ela em movimentos circulares. Agora eu vou vir construindo a pigmentação da sombra e venho esfumando. Para quem tem pálpebra caída, eu indico que passe a sombra um pouquinho acima da pelezinha, porque a sombra irá aparecer mesmo com a pálpebra estando mais relaxada. Feito esse esfumado, vou vir com uma sombra um pouco mais escura e depositar ela aqui no canto externo do olho, dando batidinhas também. E para trazer um maior acabamento, vou vir de novo com um pincel maior para esfumar, criando um degradê mais bonito. Ficando desse jeito os olhos, algo bem elegante e esfumado. E para finalizar, o quinto erro, que é a boca sem nenhuma definição, que dependendo do conceito da maquiagem pode ficar meio desconexo. Então, para deixar os lábios definidos, faça o seguinte: vem com um lápis de boca, de preferência um tom um pouquinho mais escuro, contorna os lábios. Usando um lápis de boca vai aumentar a durabilidade do batom e principalmente vai trazer definição para os lábios. E antes de seguir, vê se os lábios estão com um desenho simétrico. Contorno feito, vou vir com um batom, no caso um batom líquido, e venho passando nos lábios, ficando desse jeito os lábios com maior definição. Poderia parar por aqui, mas eu gosto de passar um pouquinho de gloss, porque traz um ar mais jovial para a maquiagem. E pronto, maquiagem finalizada com os 5 erros mais comuns na maquiagem. Agora me conta aqui nos comentários o que achou do vídeo, que assim estarei produzindo mais conteúdos semelhantes a esse ou também outros tipos de conteúdo. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar para sua amiga que gosta muito de maquiagem, porém tem um pouquinho de dificuldade. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e beijos, até o próximo vídeo.